Bom dia, meus amigos, tudo bem? Passando uma dica aqui para vocês aqui, né? Eu tô aqui sobre uma área de solo bastante argiloso, tá? Essa área aqui a gente fez uma alta dose de calcário, tá? Esse solo aqui apresentava uma alta acidez potencial, né? Você tinha já teores aí de 1 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio aí na camada de 10 a 20 centímetros de profundidade, tá? É uma área que ela estava compactada. O produtor ele fez algumas aplicações de calcário superficial nessa área, então de 0 a 10 a gente tinha uma condição de fertilidade química e pH até que relativamente bom. 10 a 20 a gente já tinha presença, né, como eu citei aí, de 1 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio, pH aí em cloreto de cálcio aí 4.2, 4.3. Nós fizemos agricultura precisão, mapeamos essa área, né, trabalhamos por zona de manejo. De 20 a 40 a gente já tinha 30% de saturação de alumínio já a presença. Então a gente optou nessa condição aqui, como a melhor forma de correção desse solo seria de fazer a incorporação do calcário, incorporação mais profundo possível, tá? A gente trabalhou com arastão aqui de 32 polegadas, tá? A gente fez 2 incorporações. Então a gente conseguiu atingir uma profundidade próxima a 30 centímetros de profundidade e a gente calculou uma dose de calcário ali para 30 centímetros de profundidade. Então uma alta dose de calcário incorporado aí próximo a 30 centímetros de profundidade. Para quê? Para a gente ter a correção do pH na camada mais superficial e a gente já ter alguma neutralização de acidez aí abaixo de 20 centímetros de profundidade. Aconteceu uma situação um pouco atípica esse ano. Esse ano aqui, essa incorporação aconteceu no mês de agosto, por aí, tá? Um pouco antes de agosto, então já foi um mês que não é muito típico de chover, e choveu, tá? Então o solo, a gente fez a incorporação, o solo já tinha uma umidade, depois esse solo recebeu algumas chuvas. Nesses últimos 30 dias aqui a gente teve aproximadamente 500 milímetros de chuva, que é uma coisa difícil de acontecer aqui na nossa região. O calcário que nós utilizamos era um calcário de alta reatividade, tá? Um calcário dolomítico aqui com PN, né, e reatividade aí acima de 100%, então um calcário que tem uma velocidade maior na neutralização de acidez. E o que eu vim aqui na área justamente para ver isso, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir encontrar isso, né? Eu não sei se essa câmera frontal ela é muito boa, mas vou tentar mostrar. Ó, já dá para quem já viu, já conseguiu identificar clorose internerval, tá? Isso aqui é feito do que? Isso aqui é justamente esperado, o que queria acontecer. Por conta desse calcário ter reagido muito mais rápido do que é uma condição normal de reação, por conta dessa umidade, por conta da incorporação, tá? E essa soja aqui, que está aqui já, ela já apresenta, né, um sintoma de deficiência de, provavelmente vai ser zinco ou manganês, tá? Como que eu vou saber a deficiência? Eu preciso mandar fazer uma análise foliar, porque olhando eu posso falar que é zinco ou posso falar que é manganês. Mas eu já peguei várias situações que eu achava que era manganês e era zinco, e já peguei situações que eu jurava que era zinco e era manganês. Por que tem esse equívoco? Porque a deficiência é exatamente a mesma e ocorre na mesma região da planta. As duas acontecem no terço superior, tá? Então a gente já tem uma clorose aqui, a gente já tem uma deficiência, né, de zinco ou de manganês ocasionado pela reação do calcário, né, pela rápida reatividade do calcário, tá? Então onde o sistema radicular dessas plantas estão aqui, o pH ele com certeza vai estar muito próximo, ligeiramente acima de 6 em água já, tá? Porque senão não apareceria esse sintoma. O que o pH faz, né, para diminuir a disponibilidade de zinco e manganês e cobre e também ferro? O zinco, manganês, o cobre e ferro, à medida que o pH do solo aumenta, esses elementos aí, eles são hidrolisados, né? Você vai ter o zinco sendo transformado em hidróxido de zinco, o manganês em hidróxido de manganês, o ferro em hidróxido de ferro, o cobre em hidróxido de cobre. E hidróxidos são fontes insolúveis, tá? Hidróxido de cobre, hidróxido de zinco são insolúveis em água. Então esse hidróxido ele passa a não ser mais solubilizado na solução do solo e a planta não consegue mais acessar o nutriente, tá? E acaba ocasionando essa deficiência foliar. Uma dica prática aqui, eu teria que fazer uma análise para calcular e tudo mais, mas uma dica muito prática aqui para quem não quer perder tempo, né? Pela minha experiência prática, tá?
não é o correto, tá? Mas a agricultura, muitas vezes a gente não consegue perder, não pode perder tempo. Então essa soja aqui, ela tá com 3 a 4 folhos abertos, tá? Ainda não precisaria ser feita uma aplicação de glifosato, tá? Tem ainda um pouquinho de mato emergindo, tá? Então o glifosato poderia ser esperado. Mas como é uma área que a gente incorporou calcário, uma área que já tem soja há vários anos, tá? Então já tem uma grande fonte de inóculo de DFCs aqui. E como eu não tenho palha, né? Eu tenho o solo aqui já na folha. Então essa doença de final de ciclo, ela já está sendo inoculado na planta de soja, tá? Pelo respingo da chuva que levou o fungo com tero para a folha. Então aqui eu tô no time para fazer a primeira aplicação de fungicida. Essa aplicação de fungicida, ela tem como objetivo pegar mancha foliar, né? Antracnose, cercósporo, que dá bastante aqui, né? Septória, né? Então essa aplicação de fungicida tem esse objetivo, diminuir esse fonte de inóculo, essa infecção inicial. Então nessa aplicação de fungicida eu vou aplicar um produto que tenha zinco, cobre e manganês em alta concentração aqui, foliar, tá? Eu vou usar um produto comercial aqui para fazer essa aplicação e dessa forma já eu vou estar dando uma suprida aqui na deficiência, né, de cobre, ferro, zinco, manganês, tá? A partir que esse sistema radicular for crescendo mais em profundidade, tá? Esse solo vai explorando uma camada maior de solo, vai encontrando pH mais baixo e vai começando a encontrar mais ferro, cobre, zinco, manganês disponível. Para frente, o que eu posso fazer para manter a nutrição de ferro, cobre, zinco, manganês? Eu posso optar por trabalhar com fungicida mancozeb. Mancozeb é um fungicida que tem bastante zinco e manganês, a planta assimila nutricionalmente esse zinco e esse manganês, por isso que o mancozeb não dá quando você usa, por exemplo, um Fox X Pro, que ele tende a dar uma fito na soja, quando você mistura com o mancozeb ele não dá fito na soja, por quê? Porque o manganês e o zinco são absorvidos pela planta e aumenta a atividade da enzima antioxidante, né, que metaboliza o estresse causado pelo proticonazol, tá? Aqui, ó, clorose internerval, ou é zinco ou é manganês, tá? Então, essa dica aqui rápida para vocês aí.